Shalom, shalom. Você está no Israel para Jesus, programa dedicado a trazer informações e conteúdos sobre a história de Israel. Aqui falaremos sobre os costumes, as tradições, a cultura milenar do povo judeu, como também os desafios e as bênçãos do trabalho missionário de evangelização e sempre encorajando você a se unir a nós nesta tarefa tão especial de fazer o nome de Jesus conhecido entre os judeus e não judeus. O programa de hoje é um programa especial, nós temos novidade para falar para vocês aqui, mas antes de entrarmos diretamente no assunto de hoje, no tema que nós vamos abordar, eu gostaria de lembrá-los, de acessar as redes sociais do Instituto Tzadik. Você pode nos encontrar no Instagram, Instituto Tzadik, Tzadik, e lá você pode saber, né, em primeira mão, os trabalhos que nós realizamos. E também dentro do nosso site, institutotzadik.org. Lá na plataforma do nosso site, você pode conhecer aí as frentes de trabalhos, os projetos que nós nos empenhamos a fazer e como você pode se envolver neste trabalho. Então, você tem condições lá de já ser direcionado para a nossa plataforma de ensino e conhecer os nossos cursos, né, que dará a você uma maior profundidade bíblica e, a partir de então, se preparar, né, para trabalhar na sua igreja, no ministério que você atua, na área de evangelização também. Temos lá cursos que certamente edificarão a sua vida. E também você tem os trabalhos missionários. Lá pelo nosso site você pode conhecer como a gente faz o trabalho de evangelização, seja por meio das ferramentas virtuais, né, sites dedicados que nós temos para o alcance de judeus, como também os trabalhos de evangelismo pessoal que realizamos na cidade de São Paulo. Então, se você também quer saber como o Instituto Tzadik trabalha com a questão de evangelização, lá no nosso site você pode saber também. Se você quiser levar o Instituto Tzadik na sua igreja para uma palestra, uma conferência, né, nós temos também esta área de mobilização missionária. Então, você pode também, por meio do nosso site, saber como nós trabalhamos nesta área. E lá também, no nosso site, você tem acesso à Editora Davar, você tem acesso à loja da Editora Davar, que é uma iniciativa do Instituto Tzadik também, onde nós publicamos livros voltados para o trabalho que nós efetuamos. Você pode, então, ter acesso aos livros que nós publicamos lá. Então, dentro do site lá do Instituto Tzadik, você tem isso e muito mais, né? E por falar em Editora Davar, eu trouxe aqui para vocês este livro, que é a obra mais recente lançada pela Editora Davar, em parceria com a Missão Atenas. O mínimo que você precisa saber sobre a história do povo judeu. E esta é a novidade que eu falei no início do programa. Nós vamos abordar a publicação deste livro, deste tema muito importante. E para falarmos sobre o livro, nada melhor do que nós entrevistarmos o autor do livro, pastor Eginaldo Hélio, que está aqui conosco. Pastor, seja bem-vindo e muito obrigado por aceitar o convite de mais uma vez estar conosco aqui no Israel para Jesus. Ô, pastor, eu que agradeço, é sempre uma alegria vir aqui, né? Ainda mais falar do povo judeu é muito bom, né? É muito bom. É. Olha, você que já está acostumado aí a acompanhar o programa Israel para Jesus, certamente você já conhece o pastor Eginaldo. Ele já esteve aqui contribuindo com vários outros temas aqui conosco, né? Mas, se porventura você ainda não conhece, o pastor Eginaldo é conferencista, palestrante, escritor, já tem vários outros livros. Aí no final ele pode até falar mais de outras obras que ele já escreveu e publicou. É diretor da Missão Atenas, também um portal onde você pode também ter bastante conhecimento, apologeta. E olha, esse homem tem uma agenda aí extensa, nós estávamos falando aqui dos trabalhos realizados aqui, mas você pode também visitar aí os outros programas e conhecer um pouquinho mais aí do que o pastor Eginaldo faz e já pôde contribuir aqui com o programa. Pastor Eginaldo, obrigado mais uma vez por estar aqui. Agora falando sobre este livro, né, que justamente é uma parceria entre a Editora Davar e a Missão Atenas, né, e escrito por você.
Então, antes de entrarmos um pouco, né, do que o livro se dedica aí a falar, eh, queria começar com uma pergunta: o que que motivou o irmão a escrever este livro e qual a importância dele? Esse aqui é o 14º, meu 14º livro. Décimo É, quarto. 14º. E assim, é interessante dessa parceria, né, do da VAR com a Missão Atenas. A Missão Atenas tem vários focos lá, mas um dos focos é a apologética. E eu penso que compreender a história do povo judeu, né, é uma defesa da nossa fé. Tanto que, assim, talvez uma das partes mais que eu gostei de escrever do livro é a introdução, onde você tem ali 8 motivos por que você precisa conhecer a história do povo judeu. Eu diria até que o meu primeiro interesse no povo judeu não foi história. O primeiro interesse foi, inclusive, um interesse mais escatológico, né, daquilo que o futuro traz para o povo judeu. Mas como eu sempre fui assim apaixonado por história, então logo que eu tomei o contato ali, foi uma história que eu sempre estudei muito, sempre gostei de ler. É uma história fantástica. Eu digo assim, no livro eu falo isso, é uma história que todo mundo precisa conhecer. Né? Você é um crente, você precisa conhecer a história do povo de Israel. Pode ser que você não vá ter o mesmo interesse, talvez um pouquinho diferente do interesse do Instituto Sadiq, um pouquinho diferente do meu, mas conhecer a história do povo de Israel é essencial para todo cristão. Está ligado com a nossa fé, está ligado com a nossa história, não tem como desligar. Inclusive aqui na contracapa, né? Assim, a história de Israel é bem mais do que a história de Israel. Seus caminhos se entrelaçam com os caminhos do mundo. Então, é essencial que você, como um cristão, como alguém que tem essa visão de mundo que deriva das Escrituras, você seja um conhecedor da história do povo de Israel. E eu queria, pastor, escrever uma coisa assim que não fosse muito difícil. Porque acontece, eu li muitos livros de história de Israel e é aqueles calhamaços assim, né? Sim. Os historiadores deles escrevem muito. E claro, às vezes tem gente que por vários motivos, né? Ele vê um livro daquele tamanho, não, é muita coisa, não vou ler, não vou ler. Então eu queria assim um livro que a pessoa pudesse aprender sobre a história, ver essa importância, mas que não assustasse, né? Que ele pudesse ali. E aí a editora da VAR, desde do começo, que a gente começou a se conhecer, teve esse projeto, aí eu achei maravilhoso e estou feliz aí da gente poder entregar essa obra, né? Então trata-se de um livro, né, como o próprio título diz, né, o mínimo que você precisa saber. É um trabalho introdutório, né, Isso. pastor, que depois a pessoa pode até se aprofundar mais, né, mas já é Um um caminho, pontapé né? inicial, um caminho traçado aí. Aqui inclusive no final do livro você vai ter aqui todo um conjunto de referências bibliográficas que aí você continua mesmo por você mesmo o estudo, né? Perfeito. E o leitor, né, o irmão que adquirir a literatura, ele vai se deparar com que conteúdo? Está organizado em quais temas ali que são tratados, no mínimo que você precisa saber sobre a história do povo judeu? Então vamos lá. Você vai ter a história do povo judeu desde Abraão até os nossos dias, né? Então você tem aí 4.000 anos de história ali apresentados. E aí, assim, você vai ter o período bíblico, né? Período do Antigo Testamento, vai fazer um resumo ali da história do Antigo Testamento. Depois você vai ter aquele período interbíblico, né? Que normalmente não temos na nossa Bíblia, né? Depois nós temos o período do Novo Testamento, porque você tem, embora o Novo Testamento, você sai do eixo, porque o Antigo Testamento é a história de Israel, né? Quando você chega no Novo Testamento, começa a história do Messias. Mas por trás, né, o contexto do Novo Testamento ainda é a história dos judeus, ainda é a história de Israel. E então você vem para o período que a gente chama o período pós-bíblico. E aí, no período pós-bíblico, você tem o período da dispersão, após a queda de Jerusalém, né, que é um ponto marcante na história judaica, e aí você tem o renascimento, que já começa ali um chamado, um convite no final do século XIX, até entrar no século XX, que, assim, o renascimento de Israel, como nação, talvez é um dos grandes momentos da história do século XX, sem dúvida nenhuma. E assim, uma preocupação que eu tenho, mesmo que o livro busque não ser, né, exaustivo e dê abertura para estudar muitas coisas, mas eu procuro trazer essa visão, porque a nossa visão de mundo, como cristãos bíblicos,
ela passa por Israel, não tem como, né? E precisa ficar muito claro na nossa mente que o projeto divino para com Israel não termina ali no Novo Testamento, não termina nem mesmo na queda de Jerusalém. Os judeus continuam existindo, continuam fazendo parte da história do mundo, e mais do que nunca, o próprio renascimento dele, que eu vou dar um destaque, né? Ele vai, então, como que um grito, olha, Israel está aqui, Israel, como é que eu vejo tudo isso? Então, a história dos judeus tem muitas implicações para a nossa vida, para a nossa visão de mundo como cristãos bíblicos. Então, é completo, né? Antigo Testamento, interbíblico, Novo Testamento, dispersão e renascimento. E é interessante porque, como o próprio pastor disse, né, realmente nós temos no Antigo Testamento a maior parte ali, né, todos os fundamentos ali da história de Israel, o seu início, né? Mas às vezes a gente pode cair no erro de achar que parou ali, né? Nem no Novo Testamento, né, muitas vezes não consegue se enxergar, né, a história do povo de Israel ali. Mas também, pastor, tem um ponto aí interessante que é tratado aí, que também é dedicado parte para o período interbíblico, né? Porque serve como um pano de fundo para o Novo Testamento. Você abre o Novo Testamento, você se depara com algumas instituições, organizações que não tinha no Antigo, né? Então é importante também, né? Esse interlúdio aí, Esse né? interlúdio, conhecer minimamente ali, né? Não, também. Mesmo assim, é que para nós, os livros apócrifos, para quem não sabe, os livros apócrifos, eles são desse período interbíblico, né? E nós não temos os livros apócrifos. Então, é isso mesmo que o pastor falou. Acaba o Antigo Testamento, começa o Novo, mudou tudo, né? Parece que é um outro contexto, outro quadro. Como é que chegou nesse outro quadro? De onde veio a sinagoga? De onde vêm os fariseus, saduceus, né? De onde eles se originaram? Porque todo aquele contexto ali. Então, quando você tem pelo menos um pouquinho de conhecimento do que aconteceu, aí você vê que tem fatos históricos importantes ali. Então, você vai ter isso aqui no livro. Você chega ali no Evangelho de João, vê o Senhor Jesus na festa da dedicação do templo ali, O né? que é isso? O que é isso, né? Mas espera aí, lá em Levítico não tem essa festa, não tem... O que está acontecendo aqui, né? Então, nós encontramos, né, no período interbíblico, e você tem, né, neste livro, um capítulo que se dedica a falar também sobre este momento. Como também, né, pastor? E aí, como o pastor justamente falou, não se encerra ali no Novo Testamento também. Você tem muita coisa, né? E muitas profecias ali que vão sendo ligadas ao período pós-bíblico, né? Você vê assim, pastor, eu nem assim tratei muito da gente pegar esse aspecto profético, porque eu falo assim, quando você vai lidar com Israel, é difícil saber onde termina a profecia, onde começa a história, porque a história de Israel é uma história profética, né? Então eu procuro assim focar na história, mas aquela história de Israel, mesmo na dispersão, é uma história rica em cumprimento de profecias. Está lá na Bíblia. Então, mesmo quando você está estudando a história de Israel, você sai da Bíblia, mas você continua nela porque aquilo que foi dito lá atrás está se tornando realidade agora no momento da dispersão. A própria dispersão é promessa bíblica. O próprio renascimento é promessa bíblica. Então assim, é difícil você desligar as coisas. Mas, assim, eu tive essa preocupação em colocar assim bem o período pós-bíblico, porque as pessoas não sabem o que aconteceu depois, né? Não acabou a história deles, continuou. E tem muito registro, porque eles sempre foram um povo literário, né? Até acho que por causa da própria Bíblia. Então sempre foi um povo que registrou a sua história. Então você tem grandes livros, alguns traduzidos por português, outros não, contando a história de Israel. Mas, como eu disse, são às vezes livros muito densos que as pessoas assim, vai ter dificuldade. E aí agora ela tem uma chance de ter um panorama geral e bom, né? Desse Muito período. bem. Para quem não conhece o Egnaldo Hélio, além de pastor, conferencista, palestrante, né, como nós já falamos aqui no início, o pastor Egnaldo, ele também é pesquisador e jornalista. Então, nós temos um livro falando sobre história. Então, além de toda a bagagem que ele tem, né, ministerialmente falando, também ele tem toda a questão acadêmica, né, a questão da investigação, da pesquisa, da própria formação dele como jornalista. Isso enriquece ainda mais, né? E por isso que você pode aí ter um livro,
né, que vai te trazer muitas informações bem interessantes. Apesar de ser um livro pequeno, você lê assim, cada página já te leva para a próxima, você não consegue É. ficar preso ali, porque você já quer ir indo, porque o livro vai te envolvendo. Então é um livro muito interessante mesmo. Pastor, me chamou a atenção já ali nos primeiros capítulos, né? Porque o irmão vai tratar sobre 8 razões, né, para que os irmãos, as pessoas possam se interessar para estudar a história de Israel. E tem alguns pontos ali muito interessantes, queria que você abordasse um pouquinho, né, sobre estas razões, né? Uma delas ali, que vai falar sobre a nossa fé, né, do cristianismo é uma fé histórica, né, pautada sobre ocorrências, sobre registros históricos, né, não em cima do misticismo ou reflexões. Mas esse é um primeiro ponto que me chamou bastante atenção, queria que o pastor falasse brevemente sobre isso, que também, né, uma outra razão, um outro ponto também muito interessante, que a história de Israel é uma história verdadeira, fidedigna, né, e que a Bíblia é um livro De história. histórico, de fonte histórica, É. né? E um outro ponto também, né, uma outra razão, é que a história de Israel ela está ligada com a história da salvação e falamos sobre as profecias, né, e para um maior entendimento bíblico. Então eu queria que brevemente o pastor também abordasse aí um pouquinho aí destas razões que eu achei bem interessante. Pastor Romualdo viajou aí pelo livro mesmo, né? Viajou pelo livro. Você vê assim, todos esses pontos, pastor, eles têm muito a ver com o trabalho que eu faço de apologética, porque é isso mesmo, né? Então, quando a gente fala assim que a nossa fé é uma fé histórica, porque aquilo que nós cremos são coisas que realmente aconteceram no tempo e no espaço, né? Então não é assim, não foi alguém que foi para o mundo espiritual, místico e trouxe alguma coisa de lá. Não. Tá. Deus vai se revelando, e aí é uma das razões, Deus vai se revelando dentro do tempo e do espaço, à medida que a história de Israel se desenvolve, a revelação de Deus se desenvolve. É dentro dessa história que Deus se faz conhecer. Então eu falo assim, você vai ler a história de Israel, você lê sobre o Abraão, você lê sobre o Jacó, você lê sobre Moisés, você lê sobre Josué, você lê sobre Davi. Mas, na verdade, você está lendo sobre o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Você está lendo sobre o Deus de Josué, você está lendo sobre o Deus de Davi. A história de Israel, ela se confunde com a história da salvação. Porque eu hoje tenho assim cobrado muito das pessoas a leitura bíblica, né? Eu falo assim, não é para você ler pouco a Bíblia, é para você ler muito. E eu falo assim, você tem que, pelo menos uma vez, o ideal seria sempre, mas às vezes até vale a pena variar, mas pelo menos uma vez você tem que começar em Gênesis e seguir até o Apocalipse. Por quê? Porque ali você tem uma história contínua. E boa parte dessa história é a história do povo judeu. E é dentro dessa história que Deus vai se revelar como Deus. Você vai conhecer Deus lendo a história do povo judeu. Você vai conhecer como Deus age. Não é? Parece coisa simples assim, mas por exemplo, Deus castigando Israel. Tem um monte de castigo de Deus para Israel. O que você aprende? Que Deus é um Deus que odeia o pecado e que ele realmente pune o pecado. Você vai ver lá. E que ele é imparcial, porque, vê só, ele não nega que ele tem uma aliança com Israel, mas ele não diz que por causa dessa aliança eles podem fazer qualquer coisa. Né? Ele é justo, né? Ele é justo. Então você começa a aprender sobre Deus ali à medida que você vai lendo essa história. E assim também, como eu dei muita aula de história de Israel, você sabe que às vezes, a minha esposa também deu aula, e as pessoas falavam assim, agora que eu estou compreendendo a Bíblia. Por quê? Porque é óbvio assim que a Bíblia, digamos que é a história de Israel mais lenta, às vezes de uma maneira mais indireta, então você não percebe. E quando você pega um livro como esse, que você tem ali como uma reta do tempo traçado, agora estou entendendo. Tá, agora estou entendendo. Até porque você vê, pastor, o Antigo Testamento, ele tem uma certa ordem cronológica, que vai lá de Gênesis até Esther, mas aí você tem os profetas, onde é que eles entram nessa história toda, né? Os poéticos, onde é que entram nisso tudo aí? Como é que funciona? E quando você pega a história, a Bíblia fica mais clara, né? Você está lendo ali, a Bíblia acaba se tornando mais clara. Então é um livro assim que vai te dar um molde, que vai te dar como se fosse uma espinha dorsal para você entender tanto a história bíblica, né, tanto a Bíblia, como o próprio plano de salvação. Porque você vê, né? Eu até, pastor, falar aqui, né?
A história assim, uma área que eu sempre gostei. Eu sou inclusive professor formado de história, né? E assim, tem uma parte que eu gosto da história, essa parte de filosofia da história. E hoje, o que cada vez fica mais claro para mim? Que quando você pega os elementos bíblicos, seja a história do povo judeu, seja a história da igreja em si, né? Porque é a missão de pregar o evangelho, fica clara a história não fica sendo uma coisa sem rumo, né? Teve aquele camaradinha que falou que, como é que é, o motor da história, a luta de classe, tal, 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 porque ele negou Deus. Mas se nós temos a visão de Deus, a gente vê a história andando nessa direção. Então, Israel tem uma participação muito grande nessa compreensão da história. E um outro ponto, que aí entra também a questão apologética nisso tudo, é porque a nossa cultura toda ocidental, né, incluindo nós também aqui no Brasil, ela é uma cultura judaico-cristã. Ou seja, aquele pensamento bíblico, e vamos lembrar assim, a Bíblia tem as escrituras hebraicas, que a cultura judaica está lá, e depois você vem a revelação cristã ali. Isso influenciou todo o Ocidente. E hoje nós vivemos no meio de uma guerra cultural em que se pretende acabar com essa cultura judaico-cristã. Né? Eles não falam muitas vezes abertamente isso. Eu estava esses dias, só para ver, pastor, estava na igreja esses dias, e uma jovem me chamou e falou assim, pastor, queria que o senhor me ajudasse, porque estou fazendo faculdade, e a professora na faculdade disse que a história dos judeus não tem nenhuma importância, que eles são um povo como qualquer outro povo. O que é que eu falo? Aí eu tive que falar para ela. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que adquirir o mínimo que você precisa saber sobre a história do povo judeu, para você perceber essa coisa da batalha cultural, Sim. né? É porque eles estão querendo arrancar as nossas raízes. Eles estão querendo arrancar a nossa alma. A alma da civilização ocidental é a nossa cultura judaico-cristã derivada das escrituras. Eles querem arrancar isso, querem destruir isso. E muitos, assim, eu estou falando isso, mas há declarações abertas para se fazer isso. Ele não vai ficar falando o tempo inteiro. Então, assim, muito dos currículos universitários, acadêmicos, produções literárias, é na tentativa de minimizar o valor da história judaico, da cultura judaico-cristã. Vamos lembrar que essa história toda que nós temos aqui é uma história marcada pela revelação divina. Então, a gente precisa atentar bastante para isso. Dentro disso que o pastor está falando, né, que a história de Israel é uma história verídica, fidedigna, e ao ler a Bíblia você está se tratando mesmo com fatos históricos que realmente aconteceram, e trazendo também para um pouco das ideologias de hoje, o academicismo. A minha esposa, ela está se formando em História, então um dos trabalhos em que ela está se desempenhando, né, para a entrega final, é justamente isso, trabalhar a Bíblia como fonte histórica, como fonte De informação de informação histórica, isso. histórica. Ela não vai tratar sobre uma questão religiosa e espiritual, embora, claro que no fundo disso a pessoa se deparando com a Bíblia como uma fonte histórica, ter contato com Deus e com o Senhor Jesus, né, ter a revelação. Mas trabalhar isso, a ter a Bíblia mesmo como uma fonte histórica que traz informações que, de fato, registros históricos que aconteceram. E é tão interessante isso, e ela é tão verdadeira, né, pastor, que até os erros e os problemas, não tem só história bonita, né, pastor? Não, tem É tão história. verdadeira que, se fosse algo assim, né? Para esconder alguma coisa, não é Seria para revelar. forjado, mas você tem os. No nosso discipulado, eu tenho um grupo de discipulado e a gente está fazendo tipo estudo, né? E quando a gente começa a ver a história daquela turma da Bíblia, Abraão, Isaac, Jacó, nenhum deles era perfeito. Tem uns negócios lá que o pessoal fica assim, mas eles fizeram isso? Fizeram. O cara enganou o irmão dele mesmo, enrolou o pai e a mãe ainda estava ajudando. Davi, o homem segundo o coração de Deus, não pode ter caso aqui de assassinato, É. de adultério, não, mas a Bíblia mostra que é realmente O real. Salomão, né? Salomão. Não, o homem sabe, mas no final acabou com a mulherada lá, deu problema, né? Então eu acho assim muito gostoso isso da Bíblia, que você está lidando com gente de carne e osso ali, com fatos, né? Às vezes eu pego assim, né? Pego os alunos, vou dar aula de geografia bíblica,
E aí a gente vai fazer a leitura de Números 33. Agora vocês vão ver um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Aí começa, e foi para tal lugar, e foi para tal lugar, e foi para tal lugar, e tal lugar. E tem o nome de todos os 42 lugares que eles pararam lá. E assim, mas o que é isso aqui tudo? Isso aqui é para você entender que a Bíblia está falando de coisas concretas. São lugares reais onde eles passaram. Não, não é Nárnia isso aqui, não. Isso aqui né? É planeta Terra, é história do ser humano aqui. Então, para mim, eu vejo assim, toda essa questão de conhecer a história de Israel essencial para a nossa fé, né? Essencial para a nossa fé. E claro que você vai ler um livro desse aqui, não vai esgotar o que você precisa conhecer, mas vai te dar um rumo, vai dar uma orientação para você continuar ali aprendendo e estudando. E não é simplesmente a história do povo judeu em si, mas é a história da humanidade, a história do mundo, né? É a história do cristianismo, da igreja, né, pastor? É muito mais amplo, né? Ou seja, a partir dali você tem todo um rumo que a história vai tomando, né? Um dos livros que eu uso, né, de base é um livro, acho que era História da Historiografia, uma coisa assim. Eu comprei o livro sem saber que era sobre o povo judeu, né? E aí eu falei, é sobre o povo judeu, mas pelo título não dá para saber. Mas era um livro fantástico. Inclusive eu uso a citação aqui, né? Que ele fala assim, ó, o destino do povo judeu, porém, desenrolou-se num sentido tal que ele possui uma história mundial no sentido literal da expressão. Porque ele está citando um autor que ele escreveu História Mundial do Povo Judeu. Então dá a impressão, mas povo judeu mundial? Aí ele fala, né? Ela abrange, num sentido físico, quase todo o mundo civilizado e coincide cronologicamente com toda a existência histórica da humanidade. Os judeus representam um verdadeiro microcosmo histórico. Porque realmente eles se espalharam pelo mundo, né? Tiveram influência na história assim, muito grande, ou para o bem ou para o mal, não vou elogiar tudo, não, né? Mas assim, eles tiveram presença ali. Então, quando você aprende essa história, história do povo de Deus, você está aprendendo a história geral, né? Não tem como desconectar uma coisa da outra. Né? E eu gosto sempre de lembrar, pastor Ignaldo, que todas estas promessas feitas a Israel, as profecias que nós vemos se cumprir no período bíblico e no período pós-bíblico, né? Não é, o próprio texto bíblico diz, né? O Senhor dizendo para o povo de Israel, não é porque vocês são bonzinhos, vocês são melhores, mas é a minha palavra que está em jogo, né? É por causa da palavra do Senhor que ele é fiel com a história, com as promessas, as profecias em relação ao povo de Israel, e tudo isso aí você pode ter aí uma introdução, um pontapé inicial dessa história fantástica, desta saga, né, deste povo, a qual o Senhor criou para a sua glória, e que veio, né, por intermédio do seu povo, a própria palavra de Deus, a qual nós temos em nossas mãos. O Senhor Jesus, né, o Messias, né, descende do povo, e que hoje é um povo que também carece, né, de ser alcançado pelo o evangelho, né, do Senhor Jesus. O mínimo que você precisa saber sobre a história do povo judeu. Pastor Ignaldo, quais os canais aí onde os irmãos podem adquirir? Pode falar aí os seus contatos, vai aparecer aqui também, né? Então, excelente, né? É claro que a Davar está aqui, que a Davar é a grande parceira aqui, Sim. né? Mas você pode entrar na minha loja, lojamissãoatenas.com.br. Lá você vai ter não apenas esse livro, mas tem outro livro que a gente já apresentou aqui no programa, que é Israel, Povo Escolhido. Então, tem um combo lá, você pode adquirir os dois. E você também quiser aprender um pouquinho de história de Israel, no meu próprio canal, eu tenho um canal no YouTube, Missão Atenas. Então, lá tem várias séries sobre a história de Israel, vários vídeos sobre a história de Israel e outros temas, né, relacionados a Israel, inclusive sobre o Terceiro Templo. E para entrar em contato comigo, Ignaldo Hélio, esse nome diferente aí que você está se deparando, mas tanto no Instagram, Facebook, né, aí você pode ali entrar em contato e a gente conversa. Estou aí à disposição. Se quiser também até, pastor, para a gente fazer o lançamento do livro em alguma igreja, fazer palestra sobre o assunto, nos chama que nós estaremos lá. Maravilha. O mínimo que você precisa saber sobre a história do povo judeu, parceria da editora Davar com a Missão Atenas. Pastor Ignaldo, muito obrigado por estar presente aqui, falando um pouco sobre este novo lançamento, desta nova obra,
que certamente vai edificar muito a vida dos nossos irmãos que adquirirem. E eu quero aqui agradecer, obrigado, pastor, Eu que mais uma agradeço. vez. A irmã Lídia, sempre presente, está aqui atrás das câmeras, né? Esposa do pastor Ignaldo, auxiliadora mesmo, né, pastor? Essa sim, Ali 100%. ao lado, muito bem. Também sempre bom tê-la aqui conosco, irmã Lídia. E queremos agradecer a você também que nos acompanhou aqui durante todo o programa, chegou até o final aqui. Queremos agradecer pela sua audiência, estar sempre conosco aqui apoiando o Israel para Jesus. E também quero me despedir de você com Shalom Aleichem e até o nosso próximo programa.